Fala galera, meu nome é Fernando, cientista político, colunista do blog Conhecimento a Michel. Hoje nosso podcast vai ser voltado à questão geopolítica. Lula hoje vai fazer o seu discurso na ONU, volta após 14 anos, ele vai enfatizar a necessidade de preservação e a implementação efetiva dos fóruns multilaterais de debates para encontrar soluções colaborativas. Esse vai ser o nosso episódio do podcast de hoje, uma ótima terça-feira para todos. Tivemos um intervalo de 14 anos sem o presidente Lula nesse fórum, nesse discurso. Lula retorna hoje, vai fazer seu famoso discurso. Ele busca inspirar o mundo e promover reformas sociais e ambientais, bem como falar sobre a expansão de seus fóruns internacionais. Embora ele já tenha participado de outras instâncias internacionais desde sua eleição, o governo Lula ele vê a abertura dessa Assembleia Geral da ONU como o momento principal do ano, do seu primeiro ano, no terceiro mandato do governo Lula. Ele vai apresentar o progresso do Brasil e, ao mesmo tempo, ele vai exortar a comunidade global a adotar uma postura mais orientada para a preservação ambiental e a redução das disparidades. O presidente Lula ele deve destacar com bastante otimismo que, desde a sua última participação no púlpito em 2009, o cenário global ele evoluiu bastante. Isso vai ser destacado, embora os fóruns multilaterais ainda precisem ampliar a representatividade dos países emergentes. Naquele ano, o presidente brasileiro ele já demonstrava bastante preocupação com essas questões ambientais e a preservação dos recursos naturais. Uma temática que ele reiterará, incluindo o agravamento das desigualdades sociais, principalmente aqui no Brasil no governo anterior. O discurso ele deve ser marcado pela defesa firme da posição histórica da diplomacia do nosso país, o Brasil, que preconiza a necessidade de reformular, lógico, a governança dos organismos multilaterais. Por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse ponto de vista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Podemos destacar que esse fórum é bastante interessante, esse discurso para Lula, para o nosso país, porque isso vai deixar o país em evidência. O Lula, ele anteriormente ele esteve em Havana, onde ele participou já do encontro do G77. Tivemos a participação dele também no G20. Então o presidente Lula ele tem englobado, tentado retomar o Brasil, destacar o Brasil novamente a nível mundial, algo que foi retirado do país, impossibilitado pela gestão sombria do ex-presidente o Jair Messias Bolsonaro. O presidente ele está acompanhado, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, ele também foi. E junto a esse aguardado discurso, altamente significativo para o nosso governo, esse discurso ele é visto como uma oportunidade para destacar o potencial do Brasil na transição para uma economia verde. O presidente Lula ele está agendado para participar de, no mínimo, 5 reuniões importantes bilaterais hoje. Vamos ter também outras 4 no dia de amanhã. Uma dessas reuniões vai ser realizada fora do hotel Lotte, onde Lula ele está hospedado lá com mais 10 líderes mundiais. Será com o presidente dos Estados Unidos, que essa reunião vai ser bastante importante, com o Joe Biden. Neste encontro estarão presentes o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também acompanhou o presidente. E, como eu tinha enfatizado, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. O encontro com Biden ele vai representar uma oportunidade crucial
para poder impulsionar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Diversos setores, como o agrícola, os exportadores brasileiros, eles estão a todo momento buscando ampliar suas cotas, enquanto os americanos eles estão almejando acesso ao mercado nacional de etanol de milho do Nordeste. Embora detalhes como esses não devam ser abordados diretamente por Lula e Biden, as conversas elas visam desbloquear o comércio entre as nações de maneira mais ampla. Este momento se revela bastante oportuno, especialmente agora que ambos os países estão prestes a lançar uma iniciativa global para poder chamar atenção sobre a importância de combater a precarização das relações trabalhistas e fortalecer as relações dos trabalhadores. Destaca-se nesse sentido que é a primeira vez que uma ação dessa grandeza, dessa magnitude, é promovida entre a maior economia capitalista do mundo e o Brasil, sendo uma iniciativa liderada por Biden. Inclusive, muitos negacionistas falam que o governo Lula é comunista. Estamos vendo o governo Lula ele negociando com um governo que é altamente capitalista, que é os Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele teve um encontro bastante enriquecedor ontem com o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Gordon Brown, amigo do presidente Lula. Em suas redes sociais, o Lula compartilhou a produtiva discussão sobre a conjuntura global, elogiou o político escocês como um grande amigo e apoiador do Brasil em âmbito internacional. O Lula disse que foi um prazer reencontrar o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o Gordon Brown. Ele enfatizou que conversaram sobre os cenários políticos na Europa e América Latina, bem como sobre a situação mundial. Brown foi e continua sendo um grande amigo, segundo Lula, e defensor desse contexto, do Brasil, um contexto mais global. O presidente ele está atualmente nessa Assembleia, da Assembleia Geral das Nações Unidas, que vai começar hoje. Lula teve também uma produtiva reunião anteriormente com o presidente da Confederação Suíça, o Alain Berset. De acordo com assessores do governo aqui do Brasil, a conversa foi bastante construtiva, durou mais ou menos 40 minutos e abordou o acordo comercial entre o Mercosul e a EFTA, uma zona de livre comércio lá composta por países europeus que não pertencem à União Europeia, que é algo também bastante importante para ser discutido, que inclui a Suíça, a Noruega, Islândia e Liechtenstein. No comando do G20, o Luiz Inácio Lula da Silva foi mais um ponto de conversa. Um mandato que abrange de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Esse mandato ele desperta bastante interesse da Suíça em participar ativamente das discussões do grupo. Berset elogiou a postura do Brasil em relação ao meio ambiente e ao seu papel na luta contra as mudanças climáticas. Os líderes eles ressaltaram a recente onda de calor atípica no Brasil, discutiram eventos climáticos extremos que afetaram lá o Rio Grande do Sul e agora a Líbia também, O Berset ele expressou seu grande apreço pelo Brasil, compartilhou também sua experiência que ele teve ao residir lá em Pernambuco, em Olinda. Ele falou que viveu lá por mais ou menos 8 anos. Expressou seu desejo de visitar o país em um futuro próximo. Por meio das redes sociais, o Lula também ele comentou sobre esse encontro com o presidente da Confederação Suíça. O Lula, na rede social, ele disse que conversaram sobre o avanço das relações comerciais entre Mercosul e a Suíça, além da cooperação entre as duas nações, especialmente durante esse período que o Brasil
ele vai presidir o G20, na verdade. Também ele disse que ficou sabendo que Alain Berset teve a oportunidade de viver em Olinda, ele destacou isso lá na sua rede social. O enfoque na relação entre Brasil e Suíça é um impulso, apenas um impulso nas exportações de produtos agrícolas para o país europeu, a Suíça, bem como o estabelecimento de parcerias estratégicas em tecnologia, especialmente nos setores de segurança e defesa, e isso mais para o Brasil é bastante interessante. Vamos ter também uma questão sobre a reunião com Zelensky. Após desentendimento e troca de posicionamentos, como ocorrida lá no G7, em Hiroshima, no Japão, em maio, e houve alguns desencontros, acusações mútuas, o presidente Lula e o líder da Ucrânia, o Zelensky, finalmente eles terão um encontro amanhã em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Este encontro entre eles dois visa, o principal objetivo desse encontro é buscar uma conversa entre eles dois sobre a questão da paz, tentar minimizar a questão e modificar esse pensamento ucraniano em continuar com a guerra. A questão da expansão russa. As negociações para poder facilitar esse encontro entre os dois líderes vem ocorrendo desde a semana retrasada, semana passada. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e seu homólogo ucraniano, o Dmytro Kuleba, eles trabalharam na possibilidade de Lula e Zelensky se reunirem durante sua estada em Nova York, o que será concretizado às 17 horas pelo horário de Brasília. Celso Amorim, que é assessor especial e ex-ministro das Relações Exteriores, afirmou que a oportunidade para este encontro surgiu devido à compatibilidade na agenda dos dois, e lembrando que foi o presidente Zelensky quem solicitou o encontro. O Lula gosta bastante de deixar claro essa questão. O presidente ucraniano chegou aos Estados Unidos ontem. O encontro, como eu falei, ele tem um foco específico, que é a discussão sobre a viabilidade de um acordo de paz que possa pôr fim ao conflito lá no leste europeu. Tivemos fontes próximas a Lula que indicam que ele estará receptivo para ouvir e entender propostas que proporcionando a Zelensky essa oportunidade de apresentar algum plano para ter a cessação das hostilidades. O presidente brasileiro ele demonstra bastante interesse em sugerir que a Ucrânia ela considere algumas concessões a nível de territórios como um gesto de boa vontade para poder encerrar as agressões. Embora essa possibilidade ela seja atualmente descartada pelo governo ucraniano. Nesse momento, o que eu posso deixar claro para os nossos ouvintes, que é ao observar a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fica evidente o compromisso incessante com questões sociais e ambientais que marcam o tecido da nossa sociedade global. O retorno de Lula ao púlpito da Assembleia Geral da ONU após 14 anos é uma oportunidade única para poder inspirar o mundo a abordar de forma determinada os desafios que enfrentamos. Eu espero que tenham curtido esse episódio do nosso podcast, enfatizando bastante a questão geopolítica brasileira. O Brasil está em evidência no mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele vai discursar, vai ser um discurso bastante importante. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso podcast por meio de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, lá pelo Spotify, também no canal Viver para Educar, através do YouTube. Espero que tenham gostado. Desejo para todos uma ótima terça-feira, muita saúde e paz para todos nós, e não esqueçam de acompanhar o meu blog conhecimento.amichel.com.br,
lula.blogspot.com. Até a próxima, galera. Valeu!